Fala galera, tudo bem com você? Deixa eu te perguntar, você sabia que na Bíblia existem profecias que previam muitas coisas que aconteceram na nossa história? Que existem profecias que contaram guerras e várias coisas que aconteceram inacreditáveis, anos antes de realmente acontecer. Quer saber mais sobre? Então fica aqui com a gente, não sai daqui não, mas primeiro roda a vinheta. Estamos aqui então, muito prazer, meu nome é Esther Guedes, eu sou a apresentadora aqui deste podcast interativo da Rádio Novo Tempo de Campinas e estarei com você durante todo esse programa e também os próximos sobre a profecia de Daniel. Estamos aqui hoje no nosso terceiro episódio e, como sempre, estou muito bem acompanhada pelo nosso querido pastor Danilo Terrão. Ele que é responsável pelo departamento de comunicação aqui da Associação Paulista Central e um parceiraço nosso aqui de sempre, já de outros interativos também, né, pastor? Um prazer estar aqui com você. Prazer é o meu. É uma alegria poder participar desse podcast e conversar com você sobre profecia, que é um assunto que eu gosto muito na Palavra de Deus. Ai, que bacana, pastor. Eu também gosto, porque eu acredito que as profecias sejam um jeito de nós comprovarmos a veracidade da Bíblia, principalmente pelo fato de que as coisas eram ditas anos atrás e aconteceram aí ao decorrer da nossa história. E isso é fantástico, né, pastor? Exatamente. É incrível. Mas antes da gente começar, pastor, eu queria pedir para o senhor fazer uma oração para nós. Claro, vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por estarmos aqui. Vamos estudar Tua Palavra e nós pedimos humildemente que o Senhor se faça presente nesse estudo, aqui com a gente no estúdio e também com os nossos amigos que assistem na internet, que ouvem no rádio, que o Senhor possa completar o incompleto que há em nós e nos dar entendimento para que a gente possa compreender as Escrituras Sagradas. Então abençoe nosso estudo, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, é um prazer estar aqui com você. Queria deixar alguns recadinhos para você aqui também. O pastor, como eu disse, ele é responsável aqui pelo departamento de comunicação. Então, nós não podíamos deixar de pedir para você seguir as nossas redes sociais aqui da rádio. É isso aí. Então, pega o seu Instagram, se você estiver nos ouvindo pela rádio, ou se você estiver nos assistindo, anota no papel aí para você continuar depois. Então, ó, vai lá no seu Instagram e coloca @Rádio Novo Tempo Campinas, mas tem que ser Campinas, hein? Já pode seguir, acompanha o nosso conteúdo, que são conteúdos maravilhosos que deixam você mais próximo na sua caminhada cristã com Cristo. E também o Instagram da Associação Paulista Central. Então já anota aí também, @paulista.central. Conteúdos maravilhosos também, né, pastor? Divulgação de eventos, mostrando o antes e o depois aí de tudo que acontece. Então o pessoal tem que ficar por dentro, né? Nosso canal ali tá com novas ideias, então vale a pena você seguir a gente aí. Sempre procurar Paulista Central, vai estar no YouTube também, o nosso X, né, o antigo Twitter, e também, como você falou aí, no Instagram. Que chique, pastor, vocês têm até Twitter, então, olha, eu ainda não sigo no Twitter, vou seguir agora, já vou pegar meu celular aqui e vou seguir também, pastor, que bacana. E ó, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube. É muito importante que você faça a sua inscrição e ative o sininho. Por quê? Porque aí você vai ser um dos primeiros a receber já a notificação de que tem novo conteúdo no canal. Tanto da rádio também, então Rádio Novo Tempo Campinas no YouTube e também da Associação Paulista Central. Então já segue lá, ativa o sininho e não esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos, porque eu gosto de dizer, pastor, que bênção a gente não guarda pra gente. Não pode reter, né? A gente compartilha. É isso mesmo. Então, ó, pastor, na semana passada nós estivemos aqui no sábado conversando sobre o primeiro capítulo de Daniel. Então, nós estivemos vendo aí toda a trajetória de Daniel, que foi retirado da sua terra natal e trazido aí para Babilônia, que era um povo que era inimigo do povo de Deus e que, infelizmente, capturou ali muitas pessoas do reino de Israel. Então, essas pessoas foram tiradas de lá e, entre elas, Daniel e seus amigos, que tiveram um processo de reaculturação, mas eles se mantiveram firmes no que tinham aprendido e conseguiram vencer muitas tentações ali ao lado de Cristo e colocaram Deus à prova e venceram as batalhas ali, pastor. E agora a gente vai estudar o segundo capítulo de Daniel. Mas se você não assistiu o nosso episódio anterior, corre lá que tá aqui também no YouTube da rádio e também no da Associação Paulista Central. Mas, pastor, conta aqui pra gente. Capítulo 2 de Daniel. É o capítulo mais difícil do começo, assim. Você já me traz nessa... Você viu? Já tem que trazer nos desafios já, pastor. Muito a gente bem. Traz pastor bom para falar sobre assunto bom, entendeu? Não, bênção pura.
Pastor, o capítulo 2, ele já inicia com uma trama Sim. de um problema que Nabucodonosor, que era o rei ali no seu segundo ano do seu reinado, que aconteceu ali em 603 a.C., ele traz um problema ali, uma situação complicada, um drama ali que aconteceu em sua vida pessoal. O que aconteceu neste período aí, pastor? O que aconteceu aqui, ele teve um sonho, né? Teve um sonho e ele não se lembrava do sonho. Ele acorda perturbado, né? Não sei se já aconteceu com você. Às vezes a gente tem um sonho, mas a gente se lembra do sonho, né? A gente acorda meio chateado, às vezes, parece que é real o que a gente vive, parece né? que é muito vívido, né? Você acorda e fala, não, aconteceu, mas não aconteceu, até você recuperar tudo, vai um tempinho. Mas agora a angústia que estava no coração dele é que ele teve um sonho, ele não se lembra do sonho, mas ele entende que o sonho era de alguma forma perturbadora, de alguma forma que chocou ele de uma maneira tão grande que ele queria respostas, né? E também tinha uma questão que vale a gente lembrar na época, né? Ele era caldeu, né? Então a cultura dele naquele momento era a seguinte: eles acreditavam que os deuses se comunicavam com os reis, com os sábios através de sonhos. Então imagina, né? Se ele tem, sendo o rei, tem um sonho e ele não se lembra do sonho, e ele não e está angustiado, quer dizer que teve a mensagem que foi passada para ele, na mente dele, né, pelos deuses, e que ele havia deixado escapar de alguma forma. Tipo assim, os deuses queriam falar comigo, foi um sonho perturbador, porque eu sei que foi perturbador, mas eu não lembro do sonho. Então ele estava triste com essa situação. Estava triste, e o medo, né, de ser punido pelos deuses, etc., porque rejeitou uma mensagem, enfim, tinha todo esse contexto, né, que ele acreditava. Então quando você vê na história a preocupação dele, não é só porque ele teve um sonho, que esse sonho foi perturbador, mas é porque ele queria saber a mensagem desse sonho, que a princípio ele entendia vir dos deuses dele, né? Mas aí a história avança, né? E ele fica tão preocupado que ele manda chamar ali os sábios, né? É interessante. A Bíblia fala dos sábios e dos magos, né? E é interessante o seguinte, que muito da astrologia, né? Ou melhor, da astronomia. A astrologia também, né? Os dois. A astrologia não é uma ciência, né? É mais um misticismo. Dos signos, essas coisas. Mas bacana. muito do que existe hoje, Esther, nessa quase que uma religião, né? Muito que existe hoje começou lá com os babilônios. Mas também a astronomia que nós conhecemos hoje também tem muito dos seus primórdios de lá. Porque eles observavam os astros no céu e etc. No episódio anterior a gente viu que o Nabucodonosor, ele justamente pegava esses rapazes que eram educados em outros locais Exatamente. E colocava para aprender, justamente porque Nabucodonosor queria que o seu reino fosse muito desenvolvido, né? Então, esses sábios e esses magos, pelo visto, eles eram pessoas muito bem instruídas, sim, né? Sim. E realmente inteligentes. Muitos deles eram que hoje são cientistas da nossa época, né? Só que achava-se que fazia muitas vezes era magia, etc. Eu ia perguntar isso agora. Esses magos que fala na Bíblia, é tipo isso que aparece nos filmes e nos desenhos? Tipo de mexer com magia mesmo, varinhas e tudo mais, ou era diferente? Naquela época, se fazia muitos experimentos com as coisas, entendeu? O que nós fazemos com ciência hoje, né? Naquela época eles faziam também, mas eram conhecidos como magos que faziam... então tipo assim, se colocava um produtinho com outro produtinho que hoje a gente sabe na ciência que reage um produto reação, com o outro, se desse uma explosão, pronto, magia. É um mago poderoso e tal, entendeu? Era bem assim. Então ele manda chamar esses sábios aí. Muitos deles eram filósofos, muitos deles eram linguistas. Então você tem de várias ciências, né, envolvidas ali. E ele queria o impossível deles, né? Não, isso que eu não estava entendendo. Ele chamou, então, esses homens sábios e olhou para eles e falou, então, o negócio é o seguinte, eu sonhei e eu preciso que vocês me falem qual foi o significado do sonho. Não só o significado, qual foi o sonho? Né? Não sei, eu não lembro. É isso mesmo. É impressionante que ele exige deles a resposta e começa a ameaçar, dizendo, não, se vocês não me falarem qual é o meu sonho e dar o significado, eu vou fazer da casa de vocês montura, né? Ou seja, eu vou destruir a casa de vocês, a família de vocês vão morrer, gente. Eu quero a resposta agora. Assim, ele ameaçou mesmo. Ou vocês me contam ou todos vocês estão mortos. Tanto é que um deles, né, aqui no verso... no capítulo 2, né? No verso 10, um dos sábios responde assim, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Diz assim, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu.
A coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Olha que fantástico. Então a gente já vai ter um testemunho, porque ele já finaliza dizendo, né? Não tem ninguém que consiga interpretar o seu sonho, dizer o que você sonhou, senão os deuses. E faz sentido, né, pastor? Porque se Nabucodonosor falou, olha, se vocês não souberem qual é meu sonho, eu vou matar vocês. Mas se vocês começarem a falar coisas também que não faz sentido, porque ele sonhou, ele não lembrava, mas na hora que fossem falando, provavelmente a memória voltaria. Sim. Então se eles começassem a falar qualquer coisa só pra não querer morrer, então tipo assim, o senhor sonhou com isso e aquilo e não foi, eles corriam risco de vida também, né? Eles não podiam falsificar nada ali. Exato. E aí o que acontece? O rei fica muito irado, né? Com a resposta. Como que ninguém pode dizer o que foi meu sonho? Vocês são os homens mais sábios do reino. E na verdade, como você falou, né? O reino de Babilônia, na época, ele era o centro do mundo, né? O que a Babilônia fazia, os romanos também faziam, que é quando você invade uma cultura, uma nação, e você conquista, você atrai para si o melhor daquele povo, né? Os romanos faziam isso também. A gente, inclusive, pensa como pensamos hoje, porque um dia os gregos pensaram como pensaram. Mas o que disseminou o pensamento grego foi os romanos. Quando os romanos conquistaram os gregos, pensaram o seguinte: uau, coisa linda, esse pensamento. Eles tinham a ideia de política, essa questão de senado, isso aí era dos gregos. Mas os romanos trazem. Eles absorveram, né? Eles absorveram o que era tudo bom. isso. Porque eles faziam isso, era cultura. E Nabucodonosor também fazia isso. Então, quando ele tinha lá os sábios na sua mesa, né, não eram qualquer pessoas ali de uma cidadezinha do interior, não. Eles tinham o melhor das conquistas que ele tinha. Só para o pessoal entender aqui de casa, o que seria hoje a Babilônia? Tem algum país que a gente consiga comparar? Alguma potência mundial que a gente consiga comparar? É que eles eram o centro do mundo, né? E eles governavam o mundo conhecido de sua época, né? Era mais ou menos o que hoje os Estados Unidos, a China, mais ou menos pra gente, ou ainda era mais existe essa polarização hoje, né? Sim. Dos Estados Unidos, Rússia. Não existia naquela época era nenhum. Babilônia. Não tinha nada que pudesse bater de frente com eles, né? Nada. Então era o centro do mundo. Então ele conquistou alguém lá. Eles são fortes aqui em uma ciência natural, opa, vamos trazer para cá. Aqueles são bons em cultivo de plantas, vamos trazer. Então é isso que ele foi agrupando. Então, quando ele chama os sábios lá, ele fica indignado que não tem resposta. Que é o melhor do melhor que ele reuniu. E como que o melhor do melhor que eu reuni não consegue? Então, se não serve para isso, não serve para nada, vou matar todo mundo. Vou matar todo mundo. Só que aí a gente tem que lembrar que tinha uma galerinha ali que a gente já estudou antes, que estava ali no meio desses sábios, que eram Daniel e seus amigos, né? Exatamente. E aí, a Bíblia diz que o rei mandou matar mesmo todo mundo. E deu o decreto lá, e aí tinha um camarada chamado... Deixa eu lembrar o nome dele aqui. Deixa eu achar aqui. Lembrando, pessoal, que tudo isso que nós estamos falando para vocês está no capítulo 2 de Daniel. Então você pode acompanhar lá com a gente também. E além disso, pastor, o nosso estudo aqui hoje, ele está sendo baseado numa revista. O senhor está até com a revista aí, né? Aqui. O senhor consegue mostrar a capinha aí pra gente? Vou mostrar, pessoal. A revista das profecias de Daniel. Isso, nessa câmera aqui, ó. Então, vocês literalmente podem ter esse material na casa de vocês. E é muito simples, viu, pastor, de conseguir. É só você pegar o seu celular, adicionar o nosso contato no WhatsApp, que vai aparecer aqui embaixo para você também, mas eu também vou falar para o pessoal que está aqui na rádio nos escutando. Mas, o pessoal que está na rádio também está convidado a nos ver no YouTube, viu? Mas, se você quiser receber este material gratuitamente, é presente, viu, pastor? Na sua residência, é só você colocar no WhatsApp o número 19 97159 0830. Vou falar de novo, DDD 19 97159 0830. O número está aparecendo aqui embaixo, mas para você que está na rádio também já pode anotar. Você vai mandar uma mensagem para a gente com a seguinte frase: eu quero o Estúdio Daniel. A gente já vai conversar com você, te responder até no máximo segunda-feira. E aí chega o material dentro de 30 dias completamente gratuito na sua residência. Mas voltando aqui então, pastor... Daniel e seus amigos estavam lá no meio. Isso. E Nabucodonosor fez o decreto. Ou vocês me falam ou morre. Ou morre. E aí ele sanciona o decreto, né?
E é Arioque, esse nome que eu estava tentando me lembrar aqui, que inclusive nome. é um personagem que aparece no primeiro capítulo, que interage com Daniel, quando Daniel pede lá os dias para poder se alimentar da forma adequada, etc. Arioque que já conhecia Daniel. E quando sai o decreto, Arioque ele sai para executar mesmo. E aí os sábios, né, eles vão até Daniel, e isso mostra uma coisa importante para a gente. Primeiro que essa história acontece alguns anos depois de Daniel ter aquele momento lá no capítulo 1 com o rei. Então, quando acontece essa situação, Daniel já está consolidado no reino. Ele é conhecido também como um sábio. Porque, como diz ali no primeiro capítulo, Deus honrou Daniel pela sua fidelidade, seus amigos também, e ele se tornou um sábio, extremamente sábio, porque Deus deu sabedoria a ele, né? Então, Exato. Com certeza, ele era conhecido. Conhecido, tinha já sua fama, ele era um líder no governo. Então, esses sábios que foram ameaçados de morte vão até Daniel, pedir para Daniel arrumasse uma solução. E aí Daniel... Resolve o BO aí, meu amigo. E aí Daniel vai até, então, Arioque e fala, o que está acontecendo? Por que o rei quer matar o povo aí? Não, aconteceu isso e conta a história. Aí Daniel fala, espera, me dá aqui alguns dias porque eu vou trazer essa resposta. Olha que Então, confiança, tá vendo? Ele chamou no peito aqui e falou, Chamou comigo. a responsabilidade, falou, deixa comigo aqui que eu resolvo, vou falar com Deus. Comigo. E aí vem a questão. Ó, todo o cenário é um cenário de crise, né? Só para a gente tirar algumas lições para a nossa vida. É um cenário de crise que está acontecendo aqui. Daniel, ele vai interagir agora com o rei. Né? Na verdade, ele pede para o rei mesmo esses dias e o rei dá os dias para Daniel. Então, uma coisa Nabucodonosor não sabia, mas ele estava certo. Né? Ele acreditava que a mensagem era dos deuses, mas a mensagem era de Deus, único Deus, do Deus verdadeiro. Então, ou seja, aquilo que Deus transmitiu para Nabucodonosor precisava ser esclarecido. Então toda essa angústia é porque Nabucodonosor realmente entendeu que a mensagem era forte demais. Exatamente, foi muito importante ele passar por todo esse período de que ninguém conseguiu traduzir, principalmente por causa do que o sábio falou, que você leu aí na Bíblia, no versículo 10, acho que foi, né? Exatamente. Dele falar, ninguém consegue interpretar isso a menos que seja Deus. Então, ele trouxe essa questão de se alguém conseguir, presta atenção nessa pessoa, porque essa pessoa tem algo muito especial. Exato. E aí Daniel, então, vai até seus amigos, né? Diz aqui a Bíblia no verso 17, que ele vai até eles, né? Misael, Azarias, Ananias, e ele faz um pedido para que eles orem. Então, gente, diante de uma crise, nós precisamos orar. Esse é um hábito que nunca pode deixar de existir na nossa vida. Viver uma vida de oração. Olha o tamanho da crise. Era uma crise quase governamental ali. Gigantesca. Literalmente a vida deles estava em jogo, né? Exato. E aí ele vai buscar oração. Então eles oram, né? Os amigos de Daniel oram, Daniel ora. E aparece uma linda oração a partir do verso 20 aqui, né? Que Daniel faz. Essa oração está registrada na Bíblia. E eu vou ler, que diz assim, ó. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Em ti, ó Deus, o Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos. Então, que oração linda, né? Exatamente, ele entregou a vida dele inteira nas mãos de Deus, em gratidão por tudo que já tinha feito. E reconhecendo que tudo é de Deus, o poder. Ele reconhece que ele tem sabedoria, que ele tem status no governo, mas ele sabe que isso vem de quem? De Deus. É muito importante a gente ver isso na nossa profissão, na nossa vida inteira, aliás, né? Tudo, porque né? Às vezes nós conseguimos grandes conquistas na nossa vida e aí as pessoas falam, nossa, como que você conseguiu isso e tudo mais, e alguém vem falando, não, porque tal pessoa é incrível, tal pessoa estudou muito e tudo mais. O fato de reconhecermos que tudo que temos e somos é de Deus é algo muito importante, e foi o que Daniel fez. Ele mostrou a humildade de dizer, Senhor, eu sei que tudo que eu sou hoje vem de ti. Isso é muito legal. Se me procuraram pela minha liderança, é porque o Senhor me deu sabedoria. Se o rei me respeitou, é porque o Senhor me deu inteligência. Então, ele reconhece tudo em Deus. Tudo em Deus. Fantástico. E aí ele faz essa oração e ele recebe a resposta? Sim, Deus dá a resposta para ele. E quando ele recebe a resposta, né, ele já vai até Arioque e fala, ó, me põe na presença do rei que, ó, não vai matar ninguém. Eu fico imaginando... Entendeu?
a tranquilidade no coração que os magos e sábios ali ficaram, ufa, Daniel conseguiu. Minha vida tá salva. Mas vamos ver agora qual que é a resposta, né? O que foi que aconteceu? Porque se foi um sonho que o rei ele ficou tão incomodado, alguma coisa bem séria ou diferente teve nesse sonho, né? Então fala pra mim, pastor, como foi esse sonho? O que começou? O que tinha nesse sonho? Então, eu quero... Podemos ler na Bíblia? Podemos. Porque podemos eu ler. acho que aqui vamos... Na leitura do texto, a gente vai agora se transportado para aquela cena, né? Já vai ver realmente o que aconteceu então aí. imagina o seguinte, na presença do rei tá lá Daniel, Arioque, os sábios, tá todo mundo na corte lá. O rei agora está prestes a ouvir o que ele sonhou. Na expectativa, pensando, Exato. será que ele sabe mesmo? Será que ele vai morrer agora? Será que vai ser decapitado? O que vai acontecer? Exatamente. Então aquela tensão toda, imagina agora se aquela cena de filme, né? A tensão, música, aquela bem... E aí Daniel começa, ó, a partir do verso 31 vem a revelação do sonho, tá? Diz assim, ó, tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, e o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte barro, em parte ferro e outra parte barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e feriu a estátua dos pés de ferro e de barro e a esmiuçou. E então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, rei. E agora, né, ele fala da interpretação. Então, este é o momento agora que ele primeiro contou, né? Isso. Que todo mundo queria saber, será que ele vai descobrir qual é o sonho? Então, ele literalmente descreveu não apenas o que tinha no sonho, mas os acontecimentos e os fatos que vieram. Que bacana, pastor. Perfeito. Então, olha só, ele primeiro fala do sonho, né? Então, a gente vê ali uma estátua que era feita de metal, ok? Ela começa com a cabeça de ouro, o peito de prata, os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés de barro e ferro. E aí, Daniel diz que no sonho do rei vem uma pedra lançada assim ao auxílio de mão. Essa pedra atinge os pés da estátua e aí a estátua, então, ela desmorona. Quebra tudo. Né? E materiais Quebra diferentes, tudo. Né, pastor? Porque diferentes. Normalmente os reis, eles queriam fazer estátuas todas de ouro, né? Sim. E aí Daniel já começa falando que era uma estátua assustadora. Já começa por aí já. Aparência terrível, Aparência ele diz, né? terrível, grande, muito grande e de materiais completamente diferentes. Cada parte ali com uma coisa. E aí, pra ajudar ainda, vem uma pedra Que atinge gigantesca os pés. que atinge os pés e derruba tudo. E aí vem alguns fatores importantes, né? Que nós não vamos entrar ainda na interpretação, a gente vai ler na Bíblia aqui, né, a interpretação, mas vamos lá. Primeiro, como você falou, a estátua, ela sofre uma desvalorização na sua construção. Ela começa bem. Com ouro, depois prata, vai desvalorizando, né? Bronze, ferro e no final ela tem uma liga que não dá liga, né? É uma liga vulnerável. Barro e ferro não se colam, entendeu? Então, ou seja, ela vai sofrendo essa desvalorização. E barro é um material, assim, frágil, literalmente, né? Exatamente. Nada. Então, ela desvaloriza até chegar na matéria mais simples, né? Que é o barro, misturado com o ferro. E aí, então, quando isso acontece, ela está vulnerável, vem essa pedra que atinge os pés, que é a base da estátua. O mais e vulnerável. Aí, ela vira pó, né? Literalmente. Vira pó a ponto de o vento soprar e o pó desaparecer. E aí a estátua, ela deixa de existir e dá lugar, então, à pedra que se transforma numa grande montanha. Nós vamos colocar aqui para vocês no vídeo uma imagem da própria estátua para vocês terem uma noção. Eu não sei se ela foi realmente assim, né, pastor? Provavelmente Sim. É mais uma representação Sim. mesmo, né? Mas é uma representação que tem bastante da cultura, né? Tem muitas imagens que sobreviveram daquele período, de construções, etc., aí, né? que mostram realmente essas feições.
né? Olha que bacana. Então, já para você ter uma noção, tá aqui. Se você está nos escutando pela rádio, convido você novamente a abrir o YouTube e acompanhar conosco aqui essa imagem, mas também você pode ter esse material na sua casa. Eu já comentei um pouquinho antes, mas vou te oferecer de novo porque é presente a Novo Tempo gosta de distribuir para você ter este material em suas mãos e nos acompanhar. Porque é bacana, pastor, porque a gente vai estar aqui há alguns meses, né? São vários episódios, então você pode ir nos acompanhando todos os sábados com material em mãos. E é muito simples de você conseguir, ele é totalmente gratuito, por isso que é um presente, e é só você pegar o seu celular, abrir o seu WhatsApp e salvar o número que eu vou te falar agora. Tá preparado? Então vamos lá. 19 97159 0830. Pronto? Vou falar de novo. Vai aparecer aqui para você no YouTube, mas quem tá no rádio agora é hora de anotar. DDD 19 97159 0830. Só mandar a frase "Eu quero o estudo de Daniel", que a gente manda para sua residência para você conseguir acompanhar conosco e você ver essa estátua aí que o pastor acabou de nos dizer que eram de materiais completamente diferentes, que iam se desvalorizando. E a pergunta é: por que, pastor? Por que essa estátua era tão diferentona assim? Vamos lá. E aí vem agora a interpretação do sonho, né? Já contou o que era, metade já foi, o rei já estava impressionado já, né? Mas agora tem que ter explicação. Lembrando que o rapaz lá que era sábio, ele falou, né, pastor? Que apenas quem conseguisse interpretar era um Deus mesmo, que não tinha mais ninguém que conseguisse. E ele fala assim, né? Quem pode responder é só os deuses, e esses não moram com os homens. E aí vem Daniel, né? Representando o Deus Altíssimo, né? E Daniel ainda deixa claro, né, que a interpretação não veio dele, mas veio de Deus mesmo. Exatamente. E aqui diz o texto, vamos ler aqui então a interpretação de Daniel, diz assim, Vamos lá. Este é o sonho, e também sua interpretação. Diremos ao rei, tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominassem sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas. Assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que visto o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, por outra parte será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante a casamento, mas não se ligarão ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias dos reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Epa, você já pensou? Porque pelo que eu tô entendendo aqui, significa que Deus falou, né? Ele começou dizendo já aí, ó, a cabeça de ouro é tu, ó rei da Babilônia. Ou seja, você conquistou muita coisa. Teu reino é grande, teu reino é forte, teu reino é rico, mas não vai ser para sempre. Exatamente. Você já pensou você olhar para um rei que acha que tá conquistando grandes coisas, que é tão grandioso? Eu imagino que um rei que ele tem essa ganância tão grande de conquistar e conquistar e conquistar, ele não tá pensando em quanto ele vai sair. Exatamente. Em quanto tempo ele vai durar. Ele acha que o reinado dele vai durar. Ele quer durar para sempre, exatamente. né? E aí agora vem um rapazinho que descobriu qual era o sonho dele de alguma forma que ele não sabe. Ele fala que foi Deus, mas eu imagino que o rei tá confuso, mas realmente era aquele o sonho. E fala pra ele, a cabeça é tu de ouro. Opa, eu sou ouro. Mas não vai durar pra sempre, porque vão vir outros reinos depois de ti. E aí ele começa a descrever, então, pastor, é isso? É isso mesmo. Que veio um reino, que foi a Babilônia, depois
vai acabar o reino da Babilônia, vai vir outro que vai derrotar você, depois vai vir outro que vai derrotar aquele, e assim por diante, é isso? É isso mesmo. Vale te lembrar, né, que Daniel, ele em nenhum momento se apoiou na sua própria sabedoria. Uma vez eu estava conversando eu tinha um vizinho que era ateu. E ele sabia que eu era pastor, e toda vez que eu chegava em casa, do culto da igreja e tal, ele já me pegava ali e começava a implicar comigo. E eu sempre tratei ele com muito carinho. Ele era um senhor já de idade, um homem muito inteligente. Muito ele não inteligente. queria aprender, ele queria era falar que você estava errado, era isso? Sempre. E aí um dia ele chegou em mim e falou assim, por que você vai na igreja, rapaz? Para com isso e tal. Por que você crê na Bíblia? Aí eu falei para ele assim, olha, eu usei o argumento da profecia, né? Falei, existem 4 argumentos que favorecem a Bíblia, né? A arqueologia, né? Ela mostra realmente a veracidade da Bíblia, a profecia, a unidade da Bíblia, né? Ela ter sido escrita por 40 pessoas no período de 1.600 anos. E aí, o último ponto é o poder transformador da Bíblia. Essas 4 coisas, elas mostram realmente a veracidade da Bíblia. Mas eu falei com ele sobre, especialmente, a profecia. E eu falei, olha aí, Daniel, né? Como que pode ele falar de um período histórico de mais de 1.200 anos e falar que viriam reinos e outros e tal. E depois, em outros capítulos, vamos aprender isso mais pra frente, né? Mas ele chega a dar ponto, ele chega a dar nome a alguns dos reinos que vão depois. E aí ele, não, mas isso aí que Daniel fez foi uma análise política da época. Ele viu a tendência apenas. Ele viu a tendência das coisas que iriam acontecer. Assim como as pessoas veem tendência no mercado, de negócios, de ações, eles vão aplicando. Foi isso que ele fez. Só que eu falei para ele, há uma diferença, né? Ele não fez uma análise política disso aqui. Não existia nenhum tipo de forma de mensurar que reino está crescendo ao redor. Não, e não sabe? tinha nem sentido, porque Babilônia era muito maior do que qualquer outro reino. Se fosse analisar, não tinha como, não. Sim, nós vamos ver aqui, né? Os medo-persas que vieram depois, eles venceram uma estratégia, mas se fosse na batalha, exército por exército, iam ser destruídos. Era um reino muito menor. Como que analisa Entendeu? isso? Não, exatamente. Então, o que Daniel faz desde o começo é o seguinte. Quando ele vai interpretar, ele fala assim, ó, a partir do verso 27, quando ele vai falar do sonho, ele fala, o Deus, né? O Deus que fez o céu, há um Deus no céu, verso 28, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Então, ou seja, ele já fala desde o começo, Deus, o Deus do céu mostrou para o Senhor rei. Então, quando ele fala todo o sonho e quando ele explica, o Deus do céu colocou o rei, mas vai tirar. O Deus do céu vai pôr outro. O Deus do céu vai colocar um reino que jamais passará. Não então, veio dos homens, veio não de é nenhuma análise Deus. política que ele faz, entende? O que ele faz aqui é simplesmente ser um porta-voz de Deus. E aí vem, então, essa mudança dos reinos, né? E aí o pessoal vai ter a revista aí para você ver. Para acompanhar, né? Mas no vídeo a gente vai colocar aqui para vocês também. Isso. Então vai acompanhando aqui com a gente. Então olha só, a Babilônia, ela tinha um aspecto, realmente Deus aqui, ele é tão didático, né? Que ele vai colocando aqui alguns elementos que são característicos na estátua para com os reinos que ela representa. Então, por exemplo, a cabeça de ouro, né? Que é a Babilônia. Daniel já fala, ó, é o senhor rei. Já dá logo de cara. Entendeu? Tio. O senhor que é o rei dos reis, o senhor governa sobre toda a terra e tal. É um império maravilhoso que era a Babilônia, né? Até hoje existem aí as maravilhas do mundo antigo. Babilônia, os jardins suspensos da Babilônia estão entre as maravilhas do mundo antigo. Né? Ele conseguiu reunir uma quantidade de técnicas Sim. de todos os lugares, né? E ele fez realmente o reinado dele ser grande. Ele fez isso. Exatamente. Grande, e não só grande em território, mas em própria riqueza, né? Inclusive na revista aqui fala sobre o trono de ouro que ele tinha, né? Fala também que o ouro era uma característica muito poderosa da época, né? O metal mais valioso assim que tinha naquele período, né? Então eles eram muito ricos porque eles invadiam, conquistavam e eles saqueavam, e eles tinham também alguns arqueólogos dizem que eles mineravam também ouro, extraíam ouro, então, ou seja, eles tinham isso aí, essa característica da riqueza e grandeza. Sim. Que o ouro tem. E a Babilônia durou de 605 a.C. até 538 a.C. 539, perdão. Que ele vai Vamos repetir aqui, ó. Aí, 605 a 539. Porque, vale lembrar, né, como você falou aqui,
contava-se o tempo, nós aqui, né, do Ocidente, a gente conta o tempo, então ele vai retrocedendo até chegar no ano 1, né? De Cristo. Não tem o ano 0, tá, gente? Isso é importante para você entender profecias depois. Então vai chegando até o ano 1, né? Menos 1, aí é o ano 1. Quando 2, Jesus 3... nasce, então não tem o ano 0. Não. Já começa no 1 logo de cara já. Exatamente. E Jesus provavelmente é nascido no ano menos 2, digamos assim, né? Porque ele morre com 33 anos no ano 31. Ok? Então tá ele pode ter nascido aí no ano menos 2, aí menos 1, depois 1, 2, 3, 4, entendeu? Bacana. Então, é assim que é contado, né? Então a Babilônia ela durou de 605 a 539 a.C. E aí aconteceu o que Moisés disse. Veio então, depois do ouro, a prata. Daniel falou, sairia o ouro, então entraria a prata, né? E aí a Medo-Persa, né? Você vê, eram 2 reinos juntos, uma coligação. Não dava para... Se fosse só os Medos ali, não ia dar certo. Se fosse só os persas, também não ia dar certo. E eles foram lá... Medo-Pérsia. Os Medo-Persas, uma junção... Pérsia é o pessoal aí da onde deu a origem do meu nome, não foi? Ele de Esther, Isso. Esse pessoal aí, ó, da rainha porque Esther ela vive nesse período, né? Que vem, foi nesse período aí depois. Vem depois. Olha, ali que bacana. Dos Medo-Persas, né? E aí os Medo-Persas, eles então, uma estratégia fantástica, né? Inclusive tem um cilindro chamado cilindro de Ciro. É uma peça, um artefato que foi encontrado pela arqueologia que narra como é que aconteceu a conquista dos Medo-Persas sobre os babilônios, né? Comprovando já Exatamente. a veracidade novamente do que Daniel estava trazendo aqui na Bíblia. Porque a queda acontece, Daniel estava presente, né? Quando isso acontece. Ele estava vivo aqui ainda. Ele estava vivo. No capítulo 5 de Daniel, existe a queda da Babilônia, né? No capítulo 5, o neto de Nabucodonosor não temia a Deus, porque Nabucodonosor ele vai sofrer. Vocês vão estudar ainda, nós vamos estudar aquela isso história aqui. da parede, né? Vai acontecer muita coisa. Nabucodonosor ele acaba aceitando o Deus de Israel como um verdadeiro Deus e tal. Spoiler, pega o spoiler. Spoiler. Mas o neto dele, não, né? Ele, aliás, num dia assim que ele está totalmente folgado, digamos assim, né? Não dando valor para as coisas que estão acontecendo ao seu redor, ele está num banquete com os seus amigos, etc. Deus faz passar o reino, né? Então, estou dando spoilers aqui, só para contar. Vai chegar. Se você quer saber mais sobre, assista os próximos episódios. O que acontece, eu não vou falar sobre a festa, a mão, nem nada disso. Vamos dizer o seguinte, o cilindro de Ciro, ele conta como foi que os Medo-Persas venceram a Babilônia. Os Medo-Persas, eles não tinham um exército tão poderoso para invadir a Babilônia. Eles não conseguiriam fazer isso, eles morreriam. Ninguém tinha, né? Exatamente. Então, o que eles fizeram? Eles desviaram o leito do rio. E quando eles desviaram o leito do rio, secou, né? E aí eles puderam entrar por essa parte, né? Com o rio seco, eles puderam entrar. O reino estava totalmente entregue à bebedeira ali, né? Estavam numa orgia, folgados. Um povo inteligente. Exato. E aí os Medo-Persas entraram na Babilônia e aí eles conquistaram a Babilônia. Então, esse cilindro de Ciro, ele narra como isso aconteceu e mostra como que então os Medo-Persas venceram os babilônios e aí então começa esse novo império. Aí a gente chegou na prata, que são os braços, é isso? O peito e os braços, peito né? E os braços. E aí agora a gente vai descer um pouquinho, chegou o bronze. E eles duraram bastante tempo, né? Ficaram um tempinho aí, tá vendo? De 539 a 331 a.C. Exatamente. Eles duraram, se você olhar aqui, até mais tempo que a Babilônia. Entendeu? Porque eles conquistaram um império gigantesco e eles tiveram uma sabedoria para se manter no império. Então eles fizeram aquela máquina rodar, ela funcionar. O que já estava ali sendo grande, eles continuaram e ainda aumentaram, né? Exatamente. E aí vem então os gregos, né? Quem vence os Medo-Persas, na verdade... Desculpa. Na verdade, os Medo-Persas acabam se tornando a Pérsia, né? Os Medos eram um povo menor, eles vão deixando de existir com o tempo, os persas acabam ficando fortes, grandes. E aí, Alexandre o Grande... Que não era nada grande, segundo a história. Segundo a grande história, era só pelas suas conquistas, mas conquistas, sua estatura, seu tamanho não era grande. Ele começa um movimento ali na Mesopotâmia, né? E aí os gregos, eles vão ser representados aqui pelo quadril de bronze, né? E também suas armaduras eram de bronze.
Eles tinham esse contexto também da história, bem interessante. Tá vendo? E ele vai crescendo, ele vai conquistando muitas coisas ao redor. Ele não vai direto. Ele era muito inteligente, o Alexandre o Grande. Era Um estrategista bem extraordinário. inteligente, de estratégias, né? De guerra e conquistas e tudo mais. Ele vai conquistando muitas coisas, ganhando muita força. A Grécia vai ganhando muito território intelectual, né? Porque os gregos eles eram muito inteligentes. Existia toda a questão filosófica, né? Que foi moldando uma geração. E Alexandre ele vem crescendo nos braços de pessoas de um reino assim muito culto, inteligente, né? Ele era um estrategista fantástico. E aí ele começa a conquistar pessoas, impérios ao seu redor, ganhando força. E aí quando ele está já grande, aí ele realmente vai confrontar o maior império da época. Você sabe que o meu marido, eu estava até comentando com o senhor aqui antes da gente começar, ele gosta muito dessas questões de história, geografia. Às vezes, do nada, ele olha para mim e fala: posso te falar um fato interessante? Do nada, pastor, um fato bem aleatório e interessante. Esses dias a gente estava conversando sobre Alexandre o Grande. Que assunto aleatório para se começar a conversar num casal, né? Mas aí ele me trouxe essa informação, ele falou assim que... Não, o senhor vai comprovar isso para mim agora. Olha aí, amor, tá vendo? Ó, vai ser comprovado aqui as suas falas. Ele disse para mim que Alexandre, ele acabou perdendo até mesmo para ele mesmo do tamanho da sua ganância. Porque ele quis tanto ir tão longe... a ponto onde nunca ninguém tinha ido, que ele acabou perdendo ali para ele mesmo. Foi mais ou menos isso mesmo? Jovem, né? Morreu com, se não me engano, 30 anos, 30 e poucos anos. Jovem, mas assim, a cultura, né? Ele era muito promíscuo, né, Alexandre? Inclusive tem um filme muito bom sobre Alexandre. Se você quer assistir um pouco sobre a história, é um filme de 3 horas e pouco de duração. Epa, é grande. Sim, é grande. É com o Colin Farrell, inclusive, que é o ator que interpreta ele. Mas o filme é bem fiel à história dele, assim. E aí mostra, inclusive, essa batalha contra o rei Dario III. Que bacana, que foi o próximo aí agora. Que é o rei que governava a Pérsia, tinha o maior exército, mas a estratégia de Alexandre foi tremenda. E ele venceu a batalha e aí se tornou o maior império, né? Aí, bacana, você sabe o nome? Lembra o nome? O quê? Do filme? Do filme. É Alexandre o Grande. Alexandre o Grande. Alexandre Olha, Grande. bem fácil de lembrar, fácil, tá vendo? Fácil. É bem fácil. Então Alexandre vence essa batalha e aí ele conquista o mundo. Agora o mundo é grego, entendeu? E toda a filosofia, a cultura ocidental começa a ser criada aqui, nesse período. Só que Alexandre, ele queria muito disseminar a filosofia grega, fazia parte, só que ele era um camarada assim, muito promíscuo, como eu falei. E ele acaba ficando doente, né? Alguns historiadores dizem que ele foi envenenado, outros dizem que ele realmente morreu de uma doença muito provavelmente ligada à sua promiscuidade. E aí ele morre cedo. Um homem que tinha muito para conquistar e crescer ainda pelo tanto que ele fez, né? Ele acaba se perdendo para ele mesmo ali. Para ele mesmo. Ele perde para ele mesmo, para suas... todos os homens que querem a grandeza para si, eles não conseguem lidar com ela, né? A gente vê Nabucodonosor também sofreu com isso. No capítulo 4, ele vira um animal. Esse episódio vai ser fantástico, pastor, que vai ser o nosso próximo episódio, aliás. Que a gente vai ver a história aí de Nabucodonosor, que ele realmente se torna um animal, vai pro meio da floresta, um homem que tinha tantas riquezas, luxúria, se perde completamente em sua própria cabeça ali. Exatamente. E Alexandre o Grande não foi diferente, né? Então o caminho, a gente vê uma aplicação espiritual, tá? Só pra gente... Pode falar. O inimigo de Deus, ele se rebelou, né? E ele queria ser maior, queria tomar o lugar de Deus. Então ele quis trilhar esse caminho de grandeza e o que ele conseguiu? Queda. Então, todo mundo que quer trilhar esse caminho, é a queda que vai alcançar. A gente vê Hitler quis dominar o mundo todo. Entendeu? Queda. Napoleão Bonaparte. Queda. É isso. A grandeza não é para os homens, gente. Entendeu? Pois é. Deus, ele fez um caminho inverso, né? Jesus, que vai ser exaltado acima de todo nome, ele desceu, né? Desceu e passou por tantas coisas nessa terra. Exatamente. Então, o caminho é inverso. A glória verdadeira, ela é inversa, né? Não que Deus não possa usar homens para fazer grandes coisas e se tornarem grandes nomes. Sim. Deus usou, por exemplo, José do Egito, que foi um homem grande, Daniel. Só que eu acho que o que é bacana dizer é que, diferente desses outros homens que se consideravam grandes, como Alexandre, que se considerava Alexandre o Grande, Daniel, José, eles sempre deixaram muito claro que tudo que eles tinham, como a gente falou no começo aqui do episódio, a grandeza vinha de Deus. Era de Deus.
a grandeza sempre era de Deus. Exatamente. Então, Daniel, ele passou... Gente, olha que coisa incrível. Daniel, ele esteve no governo da Babilônia, no alto escalão do governo, né? Depois ele vai para o Medo-Persa, no alto escalão do governo. Ele continua. Muda, ele se torna primeiro-ministro. Olha entendeu? só. Então, agora, a grandeza não era de Daniel, era de Deus. Era de Deus. José, a mesma coisa, como você citou José aqui, né? José, a mesma coisa, a grandeza era de Deus. Então, Deus é grande. Quando, é só a gente falando aqui sobre essas coisas, né? Me fez pensar aqui, quando foi levantado, né? A Torre de Babel. Inclusive, a Torre de Babel foi lançada, foi fundada na planície de Sinar, que é onde estava a Babilônia. Olha só, sério? Babilônia, ela vive na planície de Sinar. Ela era, né, ali. Na verdade, se você for olhar a historicidade da palavra mesmo, né? Babel é confusão, Babilônia vem de Babel, né? Parecido ali, né? Vem ali da Mas palavra. no mesmo. Quem construiu a Torre de Babel, certamente são os ancestrais da Babilônia. É o Monte Sinar, na planície de Sinar. É ali que tudo aconteceu. E quando eles levantam a Torre de Babel, é para confrontar Deus. É para confrontar Deus. Eles querem chegar ao topo, eles querem confrontar Deus. Se Deus destruir isso aqui, nós vamos simplesmente nos proteger. Deus não nos destrói mais. Eles querem ser grandes. O texto diz assim, querem engrandecer o seu nome. Aí, no capítulo 11 de Gênesis, no capítulo 12, quando vai aparecer uma resposta de Deus, ela vem através de Abraão. E eles queriam ser grandes, e vem aquela confusão, né? E aí, então, Deus fala, ei, Abraão, eu engrandecerei o seu nome. Vou fazer você ser a maior nação, meu povo. Eu vou engrandecer. A grandeza, ela é de Deus. E não com Daniel homens. aqui não foi diferente. E as pessoas que tentaram pegar essa grandeza e colocar para si próprios tiveram fins trágicos, como foi o caso de Alexandre o Grande. E aí quando ele padeceu, ele morreu, né? O império era muito grande e não havia um sucessor. Então, 4 generais, eles dividiram a Grécia em 4 partes. Já eram os homens que comandavam ali depois de Alexandre o Grande, ficou, né? Você fica com um pedaço, eu fico com outro, fica com outro, dividiu em 4, é isso aí. E é isso aí. Aí tudo que divide enfraquece. E aí então nesse processo vem os babilônios, aliás, os romanos, né? E aí Roma vai ser retratada aí como o Império de Ferro, né? Que é as pernas aí, né? É o que dura mais tempo, né? Você pode ver, ele começa no negativo, né? No menos 168 a.C. e vai até 476 depois de Cristo. Ou seja, quando Jesus nasce, os romanos é que estão dominando o mundo. Mas como eu falei para vocês, os romanos, eles tinham muito disso, né? De conquistar um povo e trazer o melhor daquilo para eles. E assim é isso que faz eles perpetuarem, né? E é essa época aqui que começa a acontecer, aonde esses 4 vão se dividindo em mais povos. Se não me engano, eles viram depois 10, né? Exatamente. Começam a se dividir ali em tribos, digamos assim. Não seria que esse quando o nome, mas... os romanos, eles crescem, conquistam o mundo, né? Literalmente o mundo, toda a Mesopotâmia ali, a Europa, né? O avanço, tudo isso aí. Se você já assistiu Gladiador... Referências de filme, cinematográficas. Tá o Gladiador acontece no período em que Roma domina. E logo no começo do filme tem uma batalha. Eles estão lutando ali contra os bárbaros da Germânia, no começo do filme. Olha que bacana. Então, é um dos 10 povos que você mencionou aqui. Porque o que acontece ali, os romanos, eles criam toda uma... gente, é um império, assim, espetacular. Tem aquela frase, né? Todas as estradas levam a Roma. Havia mais de 80 mil quilômetros de estrada pavimentada, de vários cantos do reino do Império Romano que iam até Roma. Então, a civilização, né, as construções pré-medievais, tudo acontece nesse período aí, dos romanos. Exatamente como o Daniel falou. Ele falou, daqui vai para cá, daqui vai para cá, e aí a gente chega em Roma. É esse período, pastor, que começa as cruzadas, a venda de indulgências, então, é um pouco mais para frente. É mais para frente, né? Porque tem esse aqui é o Império de Roma. Aí depois desse Império Romano, que é o império realmente de uma nação, aí vem toda a questão, que vamos estudar mais para frente aí, mais spoilers, que vem também a Roma papal, né? Ah, sim, porque até então Roma era só política, digamos assim, né? Era só algo mesmo político-territorial. Aí depois entra aí Cristo, né? Que funda ali com os seus apóstolos a Igreja Católica Apostólica. E mais lá pra frente, Roma olha como a igreja está crescendo, ganhando influência. E aí Roma fala, interessante, quero essa influência para mim. E aí entra no meio da igreja. Aí, isso começa dentro desse período, porque isso acontece no ano 300 e
com o rei, com o imperador Constantino, né? Ou seja, ainda existia o Império Romano nesse contexto. Entendi. Então, o que Constantino faz nada mais é do que transformar o cristianismo em uma das religiões oficiais do governo. Porque como eu falei para você, eles conquistavam uma nação e traziam também os deuses para eles. Então tinha um panteão de deuses. Os gregos tinham lá Zeus, Atena, Ares, etc. Os romanos acham espetacular isso. E eles trazem, só muda o nome. Aí vira Júpiter, Vênus, etc. Mas são os mesmos deuses. Não era o que estava influenciando a população ali na época, né? Na época do cristianismo, não. Mas nessa época da conquista entre os romanos... Era muito forte. Era muito forte. Muito forte. Então, quando os romanos eles veem isso, eles acham lindo. Uau, eles têm um panteão de deuses aqui. Porque a Ilíada de Homero, né? Ela é praticamente a religião oficial dos gregos. Então, como... tem uma frase que o Rodrigo Silva fala bastante, né? Os romanos, de conquistadores, eles são conquistados, eles conquistam os gregos, mas são conquistados pela cultura grega. Então, Senado, religião, tudo que os gregos tinham, que era muito consolidado, filosofia, os romanos, é lindo, vamos trazer. Quero. Eu quero muito. E aí, então, eles criam um panteão, eles incorporam, né? Como eu falei para você, de Zeus passa a ser Júpiter, Vênus, etc. Eles criam os próprios panteão ali de seus deuses, que vão fazer parte da cultura também. Para falar, né? Não, vamos deixar mais com a nossa cara aí. Exatamente, né? Os romanos fazem bem isso e eles expandem muito mais do que os gregos o império. Fica gigante. E aí a gente tá, então, na parte das pernas, Das que aí Daniel, ele fala que desse ferro viria os pés, Isso. aonde teria o ferro misturado com o barro. Vou perguntar agora, estamos nesse período agora, pastor? Exatamente. Aí eu diria para você que se pudéssemos narrar onde estamos, nós estamos nos dedinhos ali. Já tá no finalzinho do finalzinho. Pés dessa estátua. Por que acontece? Aqui, o Império Romano, como você mencionou aí dessas tribos, né? O Império Romano ele cresceu, e algumas tribos bárbaras, né? Elas não se sujeitavam ao Império Romano. Eram 10 ao todo, né? No contexto ali, perto do ano 470, mais ou menos depois de Cristo. E aí você tem lá os saxões, né? Você tem os germanos, tem os francos, os trogoldos, etc., que são hoje Espanha, França, Alemanha, Inglaterra, entendeu? Esses povos tinham também sua cultura e eles não submetiam. Então, eles também começaram Roma começou a enfraquecer, né? Os imperadores foram perdendo os seus poderes, o Senado foi sendo cada vez mais corrupto, e aí eles foram enfraquecendo, e aí então nesse período o Império Romano começa a cair para esses pequenos impérios, esses pequenos governos, essas tribos bárbaras. Então eles começam a ganhar terreno e aí eles vão formando suas próprias nações. Aí vai se dividindo. Só que eles vão fazendo conexões também com o Império Romano, vão fazendo conexões também com outros povos, né? Só que essa coligação, ela não tem força, né? Daniel falou, eles vão se reunir mediante casamentos, mas não vão ter força. Não vai ter força porque o ferro não se mistura com o barro, ele fala, né? Só que tem um pouco do ferro, porque aí vem essa questão de Roma religiosa, né? Que ainda é muito forte. Sim. Né? Quando o Império Romano deixa de ser o Império Romano, as pernas de ferro, ainda existe o resquício dessa perna de ferro que está na religião. Entendeu? Então aí vem Roma, ela vem com sua força, né? A mesma força do ferro que esmiuçava, ele diz lá, né? Que macetava, ela continua, mas agora num teor religioso. Então essas tribos, aí você tem lá também, inclusive os vikings, né? Todo esse momento começa a partir daqui, tá? Olha só! É a partir daqui. Por exemplo, se você assistiu a série Vikings... Pastor gosta de filme de série. Gosta desse jeito também, pastor. Eu gosto de coisas históricas, entendeu? Fantástico. Então, quando você entrar nessa série, por exemplo, ela começou, produzida lá pela History Channel, para mostrar mesmo questões históricas. Depois foi ganhando mais um viés da cultura pop, mas começa ali no ano 600, 700, aí você vê que a Europa está sendo governada pelos ingleses, tem um pouco da Itália, né? Roma ainda é o centro, mas é o centro religioso. Sim. E aí tem essa questão do cristianismo, né? Aí os vikings vão lá, começam a invadir lá
E os Os cristãos saxãos querem ali converter. eles, Exato. né? E aí a gente começa a entrar por esse período onde Roma, é, no sentido papal, no sentido religioso, ainda está muito misturado com a nossa política de hoje em dia. Só que aí, o senhor já falou, né, que nós estamos ali na pontinha, mas tem mais um fato aí da história, Sim. história não, né, da interpretação de Daniel, do sonho, que seria uma grande pedra. A gente está aí quase estourando o nosso tempo já, Então vamos mas lá. essa parte é importante, a gente entender, então, que tinha uma pedra que viria Exato. e bateria nesses Nos pés pés, de exatamente. barro e de ferro e acabar com a estátua, né? Alguma coisa aconteceria depois. O que isso significa, pastor? Então, desculpa aí, a gente começa a falar sobre história, A né? gente empolga. A gente começa... Mas é que assim, ó, essa pedra, ela é Jesus. É a volta de Cristo, entendeu? A pedra é a volta de Jesus. Jesus, a pedra angular, tudo mais, né? Tem Jesus, todo esse simbolismo, exatamente. né? Jesus é a pedra. Então, quando Jesus voltar a esse mundo, ele vai voltar no período dos pés, certo? Ele não atinge a cabeça, ele não atinge o peito, ele atinge Ele os vai pés. nos pés. Exatamente. Então, a gente tem ali um império que agora não é mais único, ele é vulnerável, é uma liga que não dá liga, é barro com ferro, ou seja, existem muitas divisões ideológicas, é um momento que Jesus vai voltar, é um momento muito tenso, que não tem unidade política, religiosa, né? Daniel falou, não se ligarão mais. Sim. Vão fazer casamentos, mas não se ligarão mais. Então, você vê várias tentativas na história, inclusive recentemente, né? Exato. Acho que está sendo tentado juntar, né, os povos aí, mas... Quando houve a União Europeia, muitas pessoas falam assim, tá vendo? Aqui, ó, Daniel estava errado, interpretou errado. Aí durou um tempo a União Europeia, ainda existe, né? Só que há um ano atrás, 2 anos atrás, nós vimos aí o famoso... a saída do Reino Unido, né? Começou a se desvincular. Exato. Ele saiu, né? O Reino Unido saiu da União Europeia. E aí a Grécia também ficou naquela tensão, a Espanha. Então, ou seja, não há, gente, não há mais união. Daniel falou, não haveria mesmo, não vai haver. E o senhor falar que nós estamos na pontinha da pontinha dos dedinhos, Esse é o nosso período. poderia dizer que significa que está próximo, pastor? Estamos muito Tá perto próximo de da Jesus. pedra chegar Está muito perto. e a volta de Jesus acontecer? Está muito perto, isso vai acontecer muito em breve. Porque nesse período, instabilidade política, religiosa que nós estamos vivendo, nada mais é do que uma preparação para a crise final da volta de Jesus. Então Jesus vai voltar, ele vai cumprir essa promessa e ele vai, como a pedra, ele vai alcançar aqui os pés dessa estátua. E toda essa organização política, religiosa, os reinos desse mundo terão seu fim, né? E aí o reino de Deus será para todo sempre instaurado. Então a volta de Jesus é a solução para esse mundo que nós vivemos, é a solução, porque quando Jesus voltar, então... Acabou a tristeza, a dor, as guerras que foram tão representadas aí. Se o senhor pudesse dar aí um feedback bem rapidinho para o pessoal do porquê é tão importante estudarmos tudo isso que estamos estudando e do porquê essas pessoas deveriam voltar no próximo episódio aqui para a câmera, o que o senhor diria? Eu diria o seguinte, ó, quando a gente estuda a Bíblia, a profecia, a gente simplesmente vê o poder de Deus. Porque Deus está nos bastidores da história. Nada surpreende Deus. Nada. Quando Deus mostrou para Daniel e para Nabucodonosor essa estátua, ele está mostrando o seguinte, olha, aí é o governo, a história do mundo é essa, mas ela tem um fim. E quando Jesus voltar, essa história, com os poderes políticos, religiosos que esse mundo tem, vão deixar de existir. E uma nova história será escrita. É a história do Cordeiro reinando para todo sempre. Então, meu amigo, minha amiga que está aí nos acompanhando, estude a palavra de Deus, estude a Bíblia, para que você não seja surpreendido com as coisas que estão acontecendo. Para que você fique alerta e se prepare para a volta de Jesus. Porque quando Jesus voltar, ele vai compartilhar o reino com os seus filhos, com os seus súditos. Sou eu, você. Então, busque a palavra, estude a profecia e se prepare, porque muito em breve Jesus voltará e haverá um reino onde habitará a justiça para todo sempre.
Amém. Muito obrigada, pastor. Acho fantástico isso que o senhor falou. E fica o convite para você que está em casa, tanto nos escutando pela Rádio Novo Tempo de Campinas, quanto nos assistindo aqui no YouTube. Saiba que Jesus está voltando, assim como o pastor nos disse, e está próximo. Ele não nos contou todo o futuro, até porque isso não pertence a nós, apenas a Deus. Mas o que era necessário para que estivéssemos preparados para o seu retorno, ele nos contou, ele revelou, e é isso que nós estamos estudando aqui. Então, se é do seu interesse saber mais sobre isso e estar preparado para quando Jesus voltar, eu convido você a estar aqui no sábado que vem, no mesmo horário, no mesmo canal, para acompanharmos esse momento histórico fantástico que aconteceu e está revelado na Bíblia. Eu espero você aqui no sábado que vem, no mesmo horário. Não esqueça, e pastor, muito obrigada pela tua presença aqui. Foi uma honra recebê-lo e espero que possa estar aqui nos próximos sábados também. Receba convites nossos e aceite estar aqui, que eu tenho certeza que o pessoal lá de casa vai gostar muito dos nossos futuros bate-papos. Muito obrigada para você que esteve aqui. Foi um prazer estar com você. Tchau, tchau.